É, pessoal, hoje é dia de novidades na DC e também na Warner. E agora está sacramentado, a Warner fechou o negócio com a Paramount e realmente só falta os acionistas votarem. Mas assim, será que tem chance desse negócio melar como aconteceu com a Netflix? É que vazou um áudio do Zaslav que ele fala que se não der certo nada disso, eles ainda vão ganhar 7 bilhões de dólares e as coisas iriam continuar sem venda nenhuma. Além disso, a Paramount fez a promessa de lançar 30 filmes por ano, sendo 15 dos estúdios da Warner e 15 dos estúdios da Paramount. 30 filmes por ano é muita coisa. Como que eles vão conseguir fazer isso? E além disso, aconteceu uma entrevista do Zack Snyder, na qual ele cogita a possibilidade de continuar o Snyderverso em quadrinho ou em animação. Será que algum dia teremos a conclusão do Snyderverso? E será que é uma boa fazer uma animação? Muito bem, gente, tem muito assunto no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! E um grande salve aqui para os novos membros, o Lucas Mascarenhas Ferraz, Otávio Cancherini, Manolo Mendes, Tyron Ribeiro e o Só Não Sei. Valeu, gente, muito obrigado para todo mundo que é membro aqui do canal. E agora sim, vamos falar da primeira novidade que envolve a venda da Warner. É oficial, a Paramount fechou um contrato com a Warner com a intenção de comprar a empresa. Aquele valor que a gente tinha comentado dos 79 bilhões mais as dívidas da Warner. A Warner já assinou um contrato com a Paramount no mesmo esquema que ela tinha assinado com a Netflix lá em dezembro. Esse contrato não garante que a compra realmente vai sair, porque ainda existem várias etapas para o negócio ser 100% concluído. A próxima etapa é a questão dos acionistas. Eles têm que aprovar a compra. O que nesse momento realmente não tem nada que realmente impeça que isso vá acontecer. Até porque todo esse movimento da reviravolta do negócio aqui aconteceu por pressão dos acionistas. Muito improvável que os acionistas não vão aprovar a compra para Paramount. E depois que essa etapa estiver concluída, aí entra aquele período de fechar contrato, de ficar conversando de um lado para o outro, que o próprio Zaslav falou que pode durar de 6 meses até 12 meses. E depois dessa parte tem toda a questão da aprovação do Departamento de Justiça. Então vejam que, apesar do negócio ter sido anunciado como fechado, ainda tem muitas outras etapas. E é aqui que entra o áudio vazado do Zaslav, que ele fala bem assim, ó, o acordo pode não ser fechado. E se não for fechado, recebemos 7 bilhões e voltamos ao trabalho. Olha, bem curioso esse áudio vazado do Zaslav, porque já vem de outras informações no passado que o Zaslav não queria fechar com a Paramount. E agora tem uma outra frase, né, que fala, se não fechar, a gente ainda ganha 7 bilhões de dólares. E só para deixar claro, esses 7 bilhões de dólares é algo que está na multa rescisória desse contrato que foi assinado. A Paramount garante que vai dar uma quantia mínima para a Warner caso o negócio não seja concluído. A Paramount já pagou cerca de 3 bilhões de dólares para a Netflix, já que a Netflix desistiu do negócio, e esse daqui foram os 3 bilhões de dólares mais fáceis da história da Netflix. Participou de umas negociações ali, mandou uns advogados, fez uns PowerPoint, 3 bilhões na conta. E opa! Simplesmente fizeram um pix de 3 bilhões de dólares na conta da Netflix. É impressionante. Como é fácil. Ou seja, pode acontecer a coisa mais engraçada de todos os tempos, que é o negócio não ter saído e no final a Paramount ter dado 10 bilhões de dólares assim de graça para Warner e para Netflix. É uma possibilidade. Agora também eu acho muito improvável que o negócio não saia, tá? Porque a Warner vai ganhar uma bolada com esse negócio, porque o governo dos Estados Unidos tem interesse que a Paramount compre os veículos de comunicação que a Warner tem. Realmente assim, ó, não há nenhum motivo, não há nenhum grande player contra esse negócio. As pessoas que são contra esse negócio são mais aquelas pessoas que não têm nenhum poder, nenhum nível de influência para inverter esse negócio. Hoje, quem tem o poder de influência basicamente está a favor do que o negócio saia. E o próprio Zaslav, que a gente falou que não gosta da Paramount, mas o Zaslav também gosta de dinheiro. Ele gosta muito de dinheiro. E ele vai ganhar uma bolada com isso. O cara pode não gostar da Paramount, mas ele quer mais dinheiro. É óbvio que ele quer dinheiro. Então, é isso. O contrato está assinado. Próxima etapa é a votação dos acionistas e depois fechar certinho o negócio, né? Que é uma coisa complexa.
e depois a aprovação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Isso daí deve levar um ano para realmente ser finalizado. E bem, a gente também começou a ter as primeiras informações do que a Paramount pretende fazer ao comprar a Warner. Primeira coisa, ela garantiu que os filmes da Warner continuarão intactos sem nenhum problema e que os dois estúdios irão operar de forma independente. E por isso eles prometeram que cada estúdio vai manter uma programação de 15 filmes por ano. 15 da Paramount, 15 da Warner. E bem, qualquer pessoa que acompanha esse mundo de negócios de Hollywood sabe que 30 filmes grandes por ano é muita coisa, porque isso dá mais de 2 filmes grandes do estúdio no mês. São filmes que vão ficar concorrendo entre si. Pô, ano passado mesmo a gente estava falando o quanto era maluco a Warner lançar o filme do Homem do Amanhã e do Minecraft no mesmo mês, lá em 2027. Eles iriam concorrer entre si. Porque, cara, é uma máquina que faz o marketing. É a máquina da Warner que faz o marketing. E esse caso era só num mês. Agora imagina isso daí o ano inteiro, porque são 30 lançamentos. E ainda vão ter alguns meses que vão ter 3 lançamentos. Na minha opinião, isso não é muito diferente do discurso do cara da Netflix, do Ted Sarandos. Eu acho que sim, no primeiro momento eles realmente vão manter 30 lançamentos por ano. Primeiro porque as coisas já estão andando nesses estúdios. Eles não querem chegar e parar o que esses estúdios estão fazendo. Seria um absurdo. Segundo, porque daí se você diz que vai garantir 30 lançamentos por ano, de todos esses estúdios da Warner e da Paramount, significa que ninguém, ou pelo menos poucas pessoas, seriam demitidas. E sempre que tem uma transição grande como essa, a grande preocupação é com a quantidade de pessoas que vão perder o emprego, porque isso sempre acontece. A Disney disse que não iria acontecer lá com o negócio da Fox, mas aconteceu. Aí quando o cara chega e diz que vão ser lançados 30 filmes, abafa esse negócio que as pessoas vão ser demitidas. Na questão de fator notícia, né, você não tá falando que pessoas vão ser demitidas, você tá falando que vão ser 30 filmes por ano. Só que tudo leva a crer que, ok, vocês vão fazer 30 filmes, mas vai ser só tipo uma vez. Ali em 2028, 2029, depois que o negócio tiver 100% concluído, depois que a primeira leva dos filmes que estão em desenvolvimento nos estúdios da Warner estiverem concluídos, aí eu quero ver se nenhum estúdio vai ser fechado, aí sim eu quero ver que ninguém vai ser demitido. Num primeiro momento, é fácil você segurar essa operação, porque as coisas já estão andando. Ia sair muito mais caro você cancelar essas coisas. Num segundo momento que a cobra vai fumar. Aí eu quero ver. Essa promessa de 30 filmes por ano é inviável. O quanto que você ia gastar de marketing com isso, gente? Não dá. Não acredito mesmo que eles vão conseguir cumprir essa promessa. E acho que é só relações públicas para tentar abafar notícias de demissões. E a outra coisa que a Paramount prometeu é a manutenção da janela de 45 dias, mais VOD, mais streaming, que é basicamente o que a Warner faz hoje. É a janela de 45 dias, mas daí ela pode virar 60, ela pode virar 80, ela pode virar 35, dependendo do desempenho do filme. Que foi mais ou menos o que a gente viu com o Superman e com o Sinners. O Ted Sarandos, né, o cara da Netflix, no início ele estava falando 15 dias, depois ele mudou o discurso, até que finalmente ele chegou nos 45 dias. Então, no final do dia, né, a Paramount está prometendo o que a Netflix, no final, né, de toda aquela conversa, né, das janelas de distribuição, acabou falando. Que é basicamente o que a Warner já fazia antes. Então, nada realmente vai mudar nisso. A grande diferença da Paramount para a Netflix é que quando a Paramount promete janelas de 45 dias, você confia nessa promessa. De verdade, eu confio que eles vão manter isso por vários e vários anos. Diferente da Netflix, que ele prometia 45 dias, mas parecia aquela conversa para boi dormir, sabe? Ah, daqui a 5 anos você vai manter 45 dias? Não sei. Com a Paramount eu já acho um pouco mais confiável, já que a Paramount faz isso já há um bom tempo. Eles confiam nesse modelo de distribuição, ao contrário da Netflix, porque a Netflix nunca realmente confiou nesse modelo de distribuição. Para mim, eles só estavam dizendo que iriam distribuir em 45 dias porque o mercado estava pressionando eles. Aqui eu já vejo uma grande diferença. É o grande ponto positivo do negócio ter saído com a Paramount. A outra informação que surgiu é que o David Ellison não quer mudar a estrutura das empresas da Warner e também não quer mudar o centro de comando de cada uma dessas empresas. Basicamente, o que ele está dizendo é que o DC Studios com James Gunn, ele quer que continue o James Gunn e o Peter Safran. Gabriel, mas então isso é bom, né? A gente tava com medo que James Gunn fosse sair. É bom, sim, a gente quer a manutenção da DC Studios.
Mas ele também não falou nada sobre colocar outras pessoas além das pessoas que já estão comandando. E é aí que vem a minha dúvida em relação à Paramount. Se o Ellison deixar a DC Studios com o Peter Safran e o James Gunn e não colocar mais nenhuma outra pessoa, ótimo. Aí a gente sabe que tem menos chance de algum nível de interferência. Agora, ele também pode colocar uma outra pessoa de confiança. Um cara que vai ficar ali no dia a dia da DC Studios e ele vai informar tudo pro Ellison. Aí pode ter algum tipo de atrito com o Peter Safran e o James Gunn. Aliás, isso pode acontecer com qualquer outra empresa subsidiária da Warner. Qualquer outro estúdio da Warner isso poderia acontecer. Não só com DC Studios. Só tô focando com DC Studios porque é o foco do canal. Pra falar bem a verdade, eu nunca duvidei que o Ellison iria querer manter o James Gunn. Porque tudo que a gente sabe até agora é que o Ellison entende que a DC Studios é um case de sucesso. Não tem por que mudar. No ponto dele tirar o James Gunn, isso eu nunca me preocupei. Eu acho que esse tipo de interferência nunca iria acontecer. Agora, o contrário que eu fico um pouco preocupado, da parte do James Gunn. Se não tiver nenhum tipo de interferência no trabalho dele, ele com certeza vai continuar. Agora, se tiver algum tipo de interferência, talvez ele se incomode, talvez tenha um tipo de atrito ali. Talvez no longo prazo não seja bom pra ele. Por uma questão moral e ética de como que ele pensa as coisas, sabe? Aí talvez ele possa querer sair. Mas, de novo, no mundo de Hollywood, o tempo todo você tá trabalhando com um cara que tem um outro ponto de vista que você. E aí entra a resiliência pessoal de cada um. Para algumas pessoas, é um absurdo trabalhar com uma outra pessoa que pensa de um jeito tão diferente que você. Para outras pessoas pode ser legal, porque dá um contraponto nas suas ideias, pode ser uma coisa interessante de acontecer ali. Mas olha, pessoalmente, essa preocupação que a galera tem que pode ter um nível de interferência da Paramount na DC Studios, isso daqui eu acho que não vai acontecer. Eu acho que eles vão deixar o James Gunn trabalhar e ele mostrar o resultado dele, pelo menos num primeiro momento. Se der resultado, se der dinheiro e o James Gunn não se incomodar com os caras, acho que não tem nenhum motivo pro James Gunn sair. Pra mim, esse é o ponto. Ah, Gabriel, mas será que não tem como o James Gunn sair, depois voltarem com o Snyder e aí volta o Snyderverse? Eu acho que não. Não acredito mesmo que o James Gunn iria sair, depois iriam colocar o Zack Snyder, daí ele iria fazer a Liga da Justiça 2. É que eu fico pensando muito em como que estão todos os atores hoje que um dia foram os atores da Liga da Justiça. Cara, o que aconteceu? O Ezra Miller sumiu, a Gal Gadot não faz mais filme, o Henry Cavill, coitado, os fãs colocam ele em todos os projetos, mas ele não consegue nenhum projeto grande. No máximo aí o Highlander talvez seja a última grande chance do Henry Cavill. O Ray Fisher faz teatro. O Ben Affleck quer fazer só os filmes legais independentes dele. Mesmo se tivesse uma intenção de trazer o Snyderverse de volta, eu não sei se os atores iriam voltar, sabe? Porque tá cada um pra um lado, né? Cada um foi pra um lado. Mas é aqui que entra a entrevista do Zack Snyder, que ele deu pro youtuber Joshua Horowitz. E foi uma entrevista bem interessante, assim, ele falou sobre várias coisas, falou sobre seus fãs, sobre como seus filmes foram mal recebidos, falou do BVS. Mas o mais importante que eu queria destacar aqui é a questão de um dia ele continuar o filme da Liga da Justiça, que tem aquele cliffhanger do Darkseid. E o Zack Snyder foi bem sincero de que, a gente já conversou no passado sobre quem sabe fazer um quadrinho, quem sabe fazer uma animação. E essa é uma coisa que os fãs mais apaixonados do Zack Snyder não queriam, né? Não queriam fazer uma HQ, não queriam fazer uma animação, porque tinha que ser um filme live action. Mas assim, eu como uma pessoa que gosta do Snyder Cut, vocês sabem disso, eu sou totalmente a favor de continuar como animação. É onde eu acho que realmente a história tem uma chance real de sair. Ok, tipo, o quadrinho também tem uma chance real, mas eu não sei se eu queria ver em quadrinho. Nada contra o quadrinho, mas eu só iria fazer o quadrinho se não tivesse nenhuma chance em fazer em animação. Mas a animação é que eu acho muito mais plausível. Toda hora a Warner faz animações da DC. Agora mesmo eles estão desenvolvendo o Batman Queda do Morcego, um filme aí com várias partes. Eu realmente não teria nada contra, depois de fazer essa da Queda do Morcego, fazer uma animação que continua o Snyder Cut. Em 2 partes aí o Zack Snyder vai e faz a visão do jeito que ele quer. E aí a gente encerra esse capítulo. Eu gosto do Snyder Cut, eu queria ver a continuação, mas eu reconheço que não há mais espaço pra fazer isso no live action. Passou o momento, sabe? Mas na animação, que é uma coisa mais nichada, o público dele iria lá, sabe? Não tem que ter preconceito só porque é com a animação que iria ser encerrado, o negócio começou como live action, porque é o que talvez seja possível fazer. E não é como se a animação fosse um meio ruim pra fazer. Pelo contrário, é excelente.
pessoalmente, as melhores coisas de super-herói que eu tenho na vida são de animações, né? O Batman Animated Series, Liga da Justiça Sem Limites, Aranha Verso 2. Pô, e o Zack Snyder tinha uns planos meio malucos de mundo distópico para fazer esse filme live action. Ia ser caríssimo, mas você poderia executar isso com muito mais facilidade, com um orçamento menor, e ainda ser muito legal como animação. Claro que não dá para aceitar um PowerPoint. A gente não quer um Tomorrowverse. Mas, pô, com 50 milhões de dólares, você já faz uma baita animação de super-herói. E eu acho que o filme iria se pagar, sim, se fosse feita uma animação e, sei lá, até lançasse no cinema. Acho que ele iria se pagar facilmente. É isso que eu vejo pro futuro do Snyderverse. Se quer continuar, tem que aceitar algumas concessões. A grande concessão é abrir mão do live action para fazer, né, uma animação. Agora, também tem outro lado, porque o Zack Snyder estava falando das possibilidades. Ainda tem o lado da DC Studios, porque quem tem que aprovar isso é a DC Studios. Quem vai dar o orçamento, o dinheiro, é a DC Studios. Então teria que ver se o James Gunn iria topar fazer uma animação dessa. Será que ele não iria achar que fazer um filme da Liga da Justiça do Zack Snyder poderia entrar como uma espécie de concorrência ao universo dele? Porque assim, ó, hipoteticamente, vai que a animação saia, vai que a animação seja feita e vai que ela seja bem legal, e o universo dele não vai tão bem, as pessoas podem ficar comparando. Ah, mas daí olha que o Snyder Cut 2 foi melhor. Restaure o Snyderverse em live action. Pode ser um nível de concorrência interna ali que o James Gunn não está disposto a ter. Então, por mais que exista essa possibilidade, quem dá o dinheiro, quem dá as cartas, é o James Gunn e o Peter Safran. E aí eu não sei se eles têm esse interesse todo de fazer. Quem sabe o Zack Snyder, por ser um grande amigo do James Gunn, aí as coisas caminham de um jeito diferente. Talvez o James Gunn pense que fazer o Snyder Cut 2 vai aliviar as críticas que ele sofre dos fãs do Snyder. Talvez seja uma outra possibilidade, não sei. Ou seja, por mais que essa possibilidade exista, e eu pessoalmente ache muito legal, existem muitas barreiras para chegar até lá. O Zack Snyder tá dando uma ideia, né? Tá jogando a ideia no éter. Né, pode ser uma animação, já conversamos, mas com quem ele já conversou? Né? O quanto que realmente seria factível? Quem que iria financiar a animação? Aí o buraco é mais embaixo. Por enquanto, eu não vejo isso acontecer. Quem sabe num futuro. Mas hoje, sei lá, até 2030, eu acho que não tem muita chance disso acontecer, não. Mas enfim, galera, essas são as novidades de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC! E esse foi o vídeo sobre a venda da Warner. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.